aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amém? Feche os teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Tua palavra foi lida nesta noite. A capacidade pessoal é insuficiente para, através de um discurso que nem está escrito, poder alcançar a vida das pessoas que estão no templo, as pessoas que me assistem ao vivo pela internet, as pessoas que vão me acompanhar pelo programa Pensando Bem, e as pessoas que vão assistir esse culto um dia gravado no nosso portal. Mas eu te peço que nesse momento o Senhor me use apenas como instrumento na tua mão. O Senhor vem encher a minha vida, que no transbordar da minha vida alcance a vida de todas as pessoas, para que essa palavra venha trazer coisas novas para as nossas vidas, para que através dessa palavra nós venhamos a entender a profundidade do Evangelho e praticar esse Evangelho, que é isso que eu quero que aconteça com todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Domingo passado eu falei para vocês do fato do samaritano se aproximar do certo homem, que estava caído. Jesus foi indagado por um dos escribas, as pessoas que transcreviam a lei, e Jesus foi afrontado naquele momento, naquela pergunta. E eu quero que você entenda que o ensinamento que Jesus deu naquele dia, através daquela parábola, traz muito a nossa meditação nos dias de hoje, a respeito de tudo que está acontecendo. E essa parábola do bom samaritano abriu para nós um espaço para nós implantarmos um projeto muito grande aqui na comunidade esse ano de 2016. E durante esses dias eu vou estar falando sobre isso e te explicando o que é o samaritano no contexto de hoje. No contexto que eu vou falar, a Bíblia fala que naquela parábola um certo homem havia sido assaltado e os assaltantes machucaram muito ele, que ele ficou quase morto. O certo homem para agora que nós estamos falando são as pessoas que nós conhecemos que ainda não têm Jesus. Esse certo homem são as pessoas que em João 10, capítulo 10, versículo 10, parte A, o João fala assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E as pessoas estão sendo acometidas desse mal. Satanás está destruindo a vida de muitas pessoas, deixando-as quase mortas. Quase mortas porque no mundo espiritual a pessoa ainda vai ter que passar por um julgamento, para o céu ou para o inferno. Aqui na face da terra as pessoas têm sofrido, muitas têm dado cabo das suas vidas, muitas têm ficado depressivas, muitas pessoas têm ficado tristes, e essas são as obras malignas que têm acometido a vida das pessoas. E nessa parábola, quando se fala de 3 personagens importantes no centro dessa parábola, você vai lembrar que tem um sacerdote, que era o cara que oferecia os holocaustos. Você vai ver que tem um levita, que era o cara que trabalhava no templo. E você vai ver que tinha um samaritano, que era o desavisado da turma, que não era bem-vindo no meio daquele povo, que era uma pessoa excluída daquela sociedade. E era um cara que apenas estava passando naquele lugar, era o que menos tinha a ver com a situação. E nesses dias eu tenho falado que o samaritano, ele foi o cara que se engajou para salvar aquela pessoa. Mas tinha também outros dois. Nós falamos de um sacerdote e falamos de um levita, que eram os religiosos. E nos dias de hoje eu quero enquadrar isso para que nós venhamos a pensar no que nós estamos fazendo diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que o sacerdote e o levita não pararam para ajudar aquele certo homem que estava caído, machucado? Porque eles não estavam trabalhando. Se você, já te falei isso domingo passado, só estou dando uma recapitulada para você encaixar os assuntos, para dar continuidade hoje. O sacerdote e o levita, eles trabalhavam no templo. Então eles tinham turnos, horário de trabalho, horário que eles prestavam serviço deles. E quando eles passaram por aquele caminho e viram aquele homem caído, passado por situação de roubo, o homem estava machucado, diz a palavra, quase morto no chão, eles não estavam no turno deles, então eles não se preocuparam com aquela vida. E eles passaram de largo, olharam, viram que tinha alguém ali que necessitava, mas não era problema deles, porque eles eram apenas religiosos. E o samaritano, que era o cara que não tinha nada a ver naquele contexto, foi a pessoa que parou e começou a ajudar. Domingo passado, falei para vocês que Jesus se enquadra
na pessoa do samaritano. Ele, não sendo desse mundo, ele parou para nos ajudar. Ele deixou a glória do Pai dele e veio, se fez como homem. Tenho sempre pedido para você prestar atenção nos fatores de Jesus de Nazaré, depois de Jesus o Cristo. E enquanto ele homem, Jesus de Nazaré, ele fez coisas que se refletem naquele samaritano. E hoje eu vou falar para você que domingo passado nós falamos que ele se aproximou. E hoje eu quero falar do fato que ele enfaixou as feridas. Quando aquele samaritano, depois de ter parado e enfaixou as feridas, ele quis dizer para nós naquele momento, o ensinamento para os nossos dias, é que é o seguinte: ele não teve preconceito quanto aos ferimentos daquele homem. A Bíblia não relata se foram ferimentos pequenos, se foram ferimentos grandes, mas pela dedução do texto que a gente lê, a gente vê que talvez eram ferimentos grandes, porque o homem estava quase morto. Mas aquele samaritano, quando viu, ele já parou para socorrer, foi o primeiro passo. E depois ele enfaixou as feridas daquele homem. Ele não teve preconceito quanto aquele homem estava machucado. Ele não teve preconceito quanto aos ferimentos daquele homem. Ele não teve preconceito de ajudar aquela pessoa caída. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesta noite, porque hoje nós não podemos ter preconceito quanto às pessoas que nós vamos ajudar. Porque o samaritano não teve preconceito de pôr a mão naquelas feridas. Ele não teve preconceito se era apenas um simples corte ou se era uma fratura exposta. Ele não teve preconceito se os machucados estavam apenas nos membros inferiores ou nos membros superiores ou se estava no corpo inteiro. Ele não teve preconceito de parar e dedicar um tempo dele para enfaixar aquelas feridas. E quando se fala de enfaixar as feridas, ele pôs a mão na massa. Ele não teve medo de se contaminar com o sangue daquele homem. Ele não teve medo de aquele homem morrer nas mãos dele. Ele não teve medo de fazer alguma coisa que os religiosos da época não fizeram. Porque muitas vezes o preconceito que eu quero falar hoje, nesta noite, são quanto a nós, quando nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor Jesus às pessoas. Mas antes disso, para mim basear um pouco mais na palavra de Deus, peço-lhe a gentileza de abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 15. Aconteceu que na casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, repita comigo, publicanos e pessoas de má fama, grava bem isso daí, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e os seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que eles se alimentam na companhia de publicanos e de pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são para os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim para pecadores. Amém? Por gentileza, ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei censuravam murmurando: este saúda e se mistura com as pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Amém? Li esses dois textos, e tinha mais textos para ler, não acho necessário para não me alongar muito. Eu quis trazer para você nas escrituras o fato que Jesus não era um cara preconceituoso. Olhem bem para mim. Jesus não tinha preconceito quanto a nada. Jesus, nas suas andanças, Jesus na ordenança do Pai dele de pregar o Evangelho, Jesus não fazia distinção de pessoas. Para ele, as pessoas precisavam ouvir do Evangelho que o Pai dele havia mandado ele pregar na face da terra. Quando Jesus curava as pessoas, Jesus curava por pura generosidade, viu? O Jesus de Nazaré olhava as pessoas doentes e ele ficava comovido com o sofrimento daquelas pessoas e parava para curar. Mas a missão dele era pregar o Evangelho. E quando ele curava por amor, ele fazia por generosidade. Ele olhava a pessoa, falava assim: não é justo que a pessoa esteja assim, eu vou orar por ela. E ele falou para nós, nos dias de hoje, que os sinais que ele fazia seguiriam a nós, as nossas vidas.
Os sinais que Jesus fez de parar e curar um cego está sobre nós também. Mas acontece que nos dias de hoje, nós estamos muito religiosos e não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Estamos querendo seguir os ensinamentos dos homens. Estamos querendo fazer um evangelho à nossa moda. Um evangelho que a gente prega para quem a gente acha que deve pregar. Um evangelho que a gente prega para as pessoas que a gente qualifica que precisam de Jesus. E quero te dizer uma coisa muito séria. No evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus te aconselha: não julgue ninguém para você não ser julgado, porque do jeito que você julgar, vão julgar você também. Com a medida que você medir a vida das outras pessoas, medirão a tua vida também. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós estamos vivendo não como os samaritanos, mas estamos vivendo como os religiosos, como sacerdotes e como levitas. Estamos vendo as pessoas precisando de Jesus e não estamos parando para falar dela. Nós não estamos parando para falar dela com essas pessoas, porque muitas vezes nós não gostamos da cor da pele da pessoa. Ou achamos que a pessoa não está vestida, não está tão bem trajada como achamos que as pessoas devem estar. Ou talvez não pregamos o evangelho para certas pessoas porque não estão no mesmo equilíbrio social que nós. Ou simplesmente não falamos de Jesus para as pessoas porque simplesmente ignoramos as pessoas que estão quase mortas na beira do caminho dessa vida. E isso Jesus está nos ensinando de uma forma direta, que nós estamos preocupados muito com as nossas coisinhas, né? Estamos muito preocupados com a nossa casinha, com o nosso empreguinho, com a roupinha que estamos vestindo, e pouco estamos nos importando com o evangelho que tem que ser anunciado. E as pessoas estão quase mortas à beira do caminho. As pessoas estão quase mortas perto de nós. As pessoas estão quase mortas, às vezes dentro de nossas próprias casas. E nós não estamos mais levando o evangelho, porque não estamos no turno. Porque muitas vezes eu tenho abominado a palavra crente, eu não gosto de usar essa palavra, mas muitos de nós temos sido apenas crentes, que vêm a um culto. Muitas vezes nem para adorar a Deus, vem no culto porque acostumei na igreja. E pensa que isso aqui é uma sociedade, para nós fazemos algumas coisinhas para um agradar o outro, para o pastor falar uma palavra que não me ofenda. E se você sair daqui nessa noite ofendido com a palavra que eu estou pregando, é para você entender que você não está no caminho que Jesus está te chamando. Porque Jesus está chamando samaritanos para ir buscar as pessoas que estão se perdendo, porque a volta dele está próxima. E nós temos a obrigação de dar esse amor que nós temos na vida dessas pessoas que nós estamos deixando de lado, porque estamos passando de longe. Muitas vezes o nosso preconceito tem nos afastado de pregar o evangelho para Jesus. E as pessoas, quando aceitam Jesus, existe um demônio que entra dentro da pessoa. Você fala: mas pastor, como que aceita Jesus? E entra um demônio que ela se acha melhor do que os outros. Aí ela tem um convívio dentro da casa dela, porque as pessoas da própria casa não professam o nome de Jesus. Ela começa a ignorar as pessoas. Você vai para o inferno. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Se não parar de fumar, irmãos, você não tem nada a ver se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa é homossexual, se a pessoa tem vício. Não é da nossa conta. Nós não temos que ter o perfil dessas pessoas, porque nós temos que ter o perfil de Cristo. E o perfil de Cristo é seriedade, é hombridade, é saber o que nós estamos fazendo. Porque o evangelho não se prega com sentimento, o evangelho se prega com razão. E a razão é uma só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E Ele morrendo por nós nos fez cristão. E cristão é seguir os passos de Cristo. E o nosso exemplo tem que ser amar as pessoas e levar o amor de Jesus à vida delas. Vamos trabalhar na nossa memória curta. A semana terminou ontem, 7 dias atrás. Nessa semana, quantas chances que o Espírito Santo nos deu de falarmos de Jesus? Quantas pessoas que você olhou no semblante dela, estava triste a pessoa, estava meio desenchavida com a vida. Uma pessoa estava preocupada com a situação econômica e política do nosso país. E muitas vezes nós nos tornamos religiosos, também estamos preocupados com a situação econômica e política do país. Eu vou te falar uma coisa muito profunda no âmbito espiritual. Se você está preocupado com a situação econômica do país, é porque você está envolvido com o mundo e com as circunstâncias do mundo.
Porque se você tiver o poder de Deus sobre a tua vida, você vai entender que nós somos embaixadores nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos filhos de Deus em uma terra de passagem para pregar o Evangelho de Cristo. E a nossa bênção vem do céu sobre as nossas vidas. Com todo respeito ao ministro da Fazenda, mas ele não pode fazer nada pela minha vida que o Senhor Jesus não possa fazer. Porque eu confio a minha vida no poder de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem vai me abençoar. Mas sendo religiosos, nós vemos pessoas com problemas e nos afastamos. Porque não é da minha conta, é da tua conta, é da minha conta sermos cristãos. E cristão é seguir os passos de Cristo. E Cristo ensinou, a pessoa está precisando, vai até ela, fala que a vida dela vai melhorar, ore por aquela pessoa. Porque os sinais que seguiam Jesus de Nazaré estão seguindo nós. Não estamos fazendo mais porque estamos nos omitindo, temos preconceito. Preconceito porque a pessoa não é da minha família. Ou às vezes preconceito contra as pessoas da família, porque você está se achando melhor do que eles. Não somos. Se você está se achando, você é do pior dos pecadores, porque nós temos que ter amor pela vida das pessoas. Não temos que tentar pregar um evangelho de medo. Não, se você não for na igreja já vai morrer. Não vai não. A pessoa tem que vir para a igreja porque viu a transformação na nossa vida. Porque o samaritano, ele era transformado. Ele não era nem um sacerdote, nem era um levita. Não era um religioso apenas, que vem na igreja para, vou pagar a minha dívida com Deus para que essa semana Ele não me castigue. Quem vai te castigar é Satanás, não é Deus, porque as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Isaías 59, ele fala assim, eis que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, e o ouvido dele pronto para ouvir as tuas orações. E as coisas ruins que acontecem, porque nós damos legalidade para o diabo agir na nossa vida. Sabe por quê? Muitas vezes estamos fazendo a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Infelizmente o preconceito tem afastado muitas pessoas. Por quê? Existe preconceito contra a roupa. Graças a Deus nessa comunidade nós não temos essas picuinhas. Mas tem gente por aí que acha que o crente tem que se vestir como... As mulheres então sofreram muito com isso, né? Porque mulheres não podiam usar roupas de homem. E as pessoas tinham esse preconceito e não pregavam o evangelho para aquelas que usavam roupas de homem. Irmãos, até corintiano já está aceitando Jesus. Tiramos mais um, graças a Deus. Irmãos, nós não podemos mais ter essa ação maligna na nossa cabeça. Todos os dias nós estamos encontrando com pessoas que estão precisando de uma oração. Todos os dias nós estamos encontrando com uma pessoa que precisava de um sorriso, viu? Quantas vezes que você deixou de sorrir para uma pessoa? Quantas vezes que você deixou de estender uma mão para uma pessoa? Quantas vezes que você deixou de dar um abraço por puro preconceito, porque você achava que aquela pessoa não merece? Irmãos, os ensinamentos que Jesus nos traz são profundos. Vocês estão lembrados que Jesus, ele não se envolvia com a circunstância mundana, e isso é tão forte que no dia da sua morte, a multidão mandando matar Jesus, um dos ladrões do lado criticando Jesus, e o outro ladrão falou assim, viu, cala a tua boca, velho, nós somos salteadores, nós somos bandidos, estamos aqui morrendo porque merecemos. Esse cara não fez nada. Naquele momento, Jesus olha para aquele cara. Irmãos, Jesus naquele momento, ele podia estar preocupado com N coisas, estava morrendo. Você, quando fala de Jesus morrendo, eu quero que você lembre na tua cabeça a posição da cruz, né? Ele estava pregado pelos punhos, algumas versões falam na palma da mão, ele tem uma grande concentração de nervos, e ele tinha as pernas curvadas. A perna curvada era justamente para dificultar a respiração da pessoa. Toda vez que ele ia respirar, ele tinha que se levantar sobre as suas pernas, que também estavam presas com cravos. E Jesus estava sofrendo pela minha vida, pela tua vida, e naquele momento de extrema dor, porque era um homem que estava sendo crucificado, ele não se envolve com o sentimento daquele momento, e olha para aquele ladrão arrependido, porque o ladrão se arrependeu naquele momento, e fala assim para ele, fica de boa que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E quantas vezes que nós não falamos de Jesus porque somos os nossos probleminhas, né? Um probleminha de ter um probleminha. O que é um probleminha? Um probleminha, um desemprego, um probleminha, a gente fica preocupado. Um probleminha que está te faltando, viu? E Satanás tem criado probleminhas para tirar a nossa visão de ser um samaritano.
Satanás tem criado probleminhas em nossas vidas para nós deixarmos de sermos alegres, de sermos pessoas pontuais. Lá em Provérbios fala que a morte e a vida está no poder da língua e nós vamos sobreviver daquilo que nós falamos. No primeiro dia da semana, quantas ações de graça você deu a Deus nesse dia? Quantas vezes que você falou, Senhor, obrigado, estou de boa, estou de folga hoje, estou deitado aqui na minha casa, assistindo um filme, tenho uma mesa para colocar a comida, tenho um telhado para cobrir a minha mesa, tenho cadeira para sentar, tenho pratos, tenho talheres para comer. Você que gosta de tirar uma sonequinha de tarde, Senhor, obrigado que eu tenho um quarto, com ventilador, com ar-condicionado, com um edredom, com travesseiro. Posso acender e apagar a luz, abrir ou fechar a janela, que tem paredes na minha casa. Muito obrigado porque eu estou começando mais uma semana com saúde. Mais uma semana que o Senhor está me permitindo levantar e trabalhar. E amanhã, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, porque o Senhor vai estar sobre a minha vida. Quantas vezes que nós não fazemos isso? Quantas vezes que nós estamos agarrados nos nossos preconceitos, né? Reclamando da vida. Já está acabando domingo. Viu? Se você não entendeu ainda, segunda-feira você trabalha para comer. Se você não trabalhar, morra de fome. Porque a Bíblia já fala, desde o começo lá do Éden, que nós iríamos ganhar porque nós trabalhávamos, porque nós não quisemos morar com Deus. Tá? A realidade é essa. Leia lá, quando a Eva fez a presepada toda e o Adão, boca aberta, também abraçou a ideia dela, e os dois saíram fora do paraíso. Ali veio uma sentença. Leia aquela sentença no contraponto dela. Você, irmãzinha, que teve filho de parto normal, doeu pra caramba, bem feito, coisa do pecado. Você que está levantando 4 horas da manhã, sai do quarto, não acha nem a porta, né? Tem gente que acorda tão atordoado, bate a cabeça na parede. É bem feito, é culpa do pecado. E Jesus veio para nos tirar dessa maldição e nos dar a vida eterna. E com isso nos ensinar a fazer isso que Ele fez. E muitas vezes não estamos fazendo. Porque estamos intrigados nos problemas. Estamos cheios de preconceitos. Tem gente que daqui a pouco já não queria nem dormir para com o irmão. Segunda-feira, amanhã está falando assim, graças a Deus, vou trabalhar, trazer o sustento para minha casa, porque o trabalho é dignidade para o homem. As coisas podem estar ruins, mas se depender de mim vai melhorar, que eu vou orar por esse país. Dia 3 de outubro eu vou votar melhor. Minha cidade não está boa, é culpa de nós que votamos. As coisas não estão bem sobre o Brasil, aliás, está uma crise mundial porque Jesus está voltando, mas não está bem porque nós não fizemos certo. Quantas vezes que nós oramos pelos poderes públicos? Que, aliás, diga-se de passagem, tenho pedido para você, leia um pouquinho sobre república, sobre democracia, antes de você reclamar. Porque o poder que emana do povo tem que voltar para o povo, mas o poder sobe do povo, né? O povinho que a gente põe rouba, e depois você quer cobrar de Deus, e Deus vai falar assim para você, desculpa, mano, não tenho título, não vou fazer o recadastramento biométrico, né? Porque Deus não vota. E nós nos embaraçamos nas coisas da terra, porque somos religiosos. Porque em Mateus 6,33, Jesus traz um ensinamento profundo que fala assim: busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas, dou contexto para trás: roupa, comida e moradia. Deus cuida se você cuidar da obra. 2016 só está começando. Pode ser um ano de desgraça, como pode ser um ano de bênção na tua vida. Na minha vida vai ser de bênção, porque os últimos anos têm sido de bênção. As lutas têm se levantado, mas têm caído, porque o poder do Senhor Jesus Cristo tem prevalecido sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Estamos fazendo o trabalho do bom samaritano. E quantas vezes estamos deixando de fazer, porque nós não estamos acolhendo o que o Senhor Jesus ensinou. Quantas vezes que em vez de bons exemplos, estamos dando maus exemplos. Quantas vezes que estamos nos tornando sacerdotes e levitas, passando de largo do problema dos outros e não se envolvendo. E se envolver, não fala para você se envolver emocionalmente, fala para você orar pelas pessoas, fala para você estender a mão e abençoar. Fala assim: o local que eu trabalho é um lugar de bênção, porque isso aqui é região celestial, porque tem um servo do Senhor que trabalha aqui. Mas às vezes nós estamos usando de artifícios que Satanás está usando as nossas vidas para falar. Estamos deixando de pregar o evangelho por puro preconceito.
de achar que as pessoas não merecem, ou que aquilo ali não é o meu lugar. Um preconceito pior de todos é o preconceito contra a nossa própria vida. Quando você fala assim, não estou qualificado para orar por ninguém. Não, você é filho de quem? Quem que morreu e deu sangue pela tua vida? Você não faz pela sua própria capacidade, você faz pelo poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida. E quantas vezes que estamos menosprezando aquilo que o Espírito Santo deu sobre as nossas vidas. Mas eu queria que você raciocinasse nessa semana, pensasse um pouquinho sobre isso. Que quando aquele samaritano parou, se aproximou e enfaixou as feridas daquele homem, ele não teve preconceito quanto àquilo que ele precisava fazer. E nessa semana eu quero que você pense muito sobre isso. O Evangelho precisa ser pregado, as almas têm que ser ganhas. Nós temos que povoar o céu, esvaziar o inferno, porque Jesus Cristo está para voltar e a obrigação de ir e pregar o Evangelho é minha e tua. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho, a banda vai subir, nós já vamos encerrar o culto. Quantas vezes que não estamos conseguindo pregar o Evangelho, nem dentro da nossa própria casa. Quantas vezes que a nossa família nos vê como religiosos, né? Pessoas que vão a uma igreja apenas. Não vive o evangelho do cristianismo, ou o evangelho do cristão. Quantas vezes que Jesus tem que aparecer na vida da sociedade em que nós vivemos e que nós representamos. E onde nós estamos, nós somos representantes de Cristo. E assim temos que nos portar, como filhos de Deus. Separados nesse mundo cruel. Separados não para sermos melhor do que as pessoas. Separados para sermos bênção na vida dessas pessoas. E quantas vezes pelo preconceito que carregamos em nossas vidas, deixamos de pregar. Deixamos de sorrir. Porque o Evangelho não é peso, o Evangelho é satisfação. Porque o próprio Jesus deixou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus não tem chegado na vida das pessoas porque nós não temos levado. E nesta noite eu queria que você raciocinasse sobre isso. Deixasse com que o Espírito Santo convencesse você que você é um ganhador de almas. Nós precisamos ganhar almas para o Evangelho. Eu até entendo que você fala: pastor, eu não tenho a dinâmica de falar. Dê bom exemplo, você não precisa falar. As pessoas vão ver você e vai falar assim: cara, você é diferente. Você fala assim: tem o poder do Senhor Jesus Cristo em minha vida. E muitas vezes você fala assim: pastor, eu acho que eu não tenho argumentação. Não se preocupa, a argumentação é o Espírito Santo que dá sobre a tua vida. Você só precisa parar. Porque o samaritano estava andando no caminho, ele tinha as coisas dele, mas ele parou. Ao parar, ele se aproximou. Ao se aproximar, ele enfaixou as feridas daquele homem que estava caído. Você não precisa escolher pessoas para pregar o Evangelho, você precisa pregar o Evangelho. Ah, mas o meu amigo é homossexual, não é problema seu. Ele é uma criatura de Deus e merece conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas aquela pessoa é muito chata. Às vezes o chato é você, não é a pessoa. É você que está escondendo atrás de uma religiosidade maligna, se achando melhor que os outros. Cuidado para você não ser a pedra de estrovo, viu? De pessoas não conhecerem o Evangelho de Cristo, que o sangue do Cordeiro vai estar sobre a tua vida depois, sobre as tuas mãos. Porque nós somos constituídos e recebemos o Evangelho para nós ganharmos almas. Aleluia. Vocês não vêm aqui para mim extorquir vocês não vêm aqui para mim te passar um envelopinho, contar uma história. Vocês nunca receberam e em nome de Jesus nunca vão receber isso nessa comunidade. Que a gente vem aqui para se abastecer do Evangelho, para ganharmos almas e trazermos almas a conhecer Jesus. Para sermos ganhadores. O bom samaritano tem que estar no nosso perfil de vida. De pararmos, de ajudarmos, de estendermos a mão, de não termos preconceito quanto ao anunciar do Evangelho do Senhor Jesus. E nessa noite, se você se sentir tocado por essa palavra, e você não estava a praticando,
Basta apenas um arrependimento da tua parte, que certamente o Senhor, o sangue do Cordeiro, vai te perdoar, Ele vai te abençoar e você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida novamente. Por gentileza, fiquem de pé, eu quero orar pela tua vida para nós encerrarmos o culto. De repente, se durante a tua vida inteira você foi um religioso, mude. O Senhor não está procurando religiosos, Ele está procurando samaritanos. Ele está procurando pessoas que queiram levar esse evangelho avante. Para de se preocupar um pouquinho com as coisas naturais da terra e se preocupe em ganhar almas, em ser um exemplo para pessoas que precisam ganhar Jesus. Essas pessoas precisam aceitar Jesus, mas o ID é ordem para nós: vá e pregue o evangelho a toda criatura. Isso nós temos que fazer. E quantas vezes que estamos vendo as criaturas caídas, arrebentadas pelo mundo, e não estamos fazendo nada. Mas nessa noite nós precisamos mudar esse conceito. Quero que cante Recebi um Novo Coração. E quem sabe nessa noite você traga a razão do evangelho na tua vida e comece a ser um ganhador de almas, porque nós temos um Jesus maravilhoso para entregar para as pessoas.